Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia e hoje a gente já vai continuar corrigindo a atividade da semana passada. Vamos lá? Na semana anterior, a gente iniciou a nossa atividade aqui na página 99, na página 99, não é? Bom, na questão 4, diz assim, ó. Complete the questions and answers. E a gente está utilizando aqui o how many, não é? How many wonders are there in the world? There are 7. Bom, a gente já viu que o there are e o there is são utilizados para indicar que existem coisas, não é? Nos locais. There are a gente utiliza no plural, there is no singular. E a gente também já viu que ele inverte, ó, quando a gente está utilizando ele numa pergunta, ok? Por isso que aqui a gente coloca o are there, ok? Por isso que aqui também a gente coloca o are there. How many colors are there in the rainbow? Quantas cores tem no arco-íris? There are 7. Tem 7 cores. How many minutes are there in an hour? Quantos minutos tem em uma hora? There are 60. Existem 60 minutos. Ok? E aqui, fizeram direitinho? There are, quando a gente está falando de plural, 2 purple circles. There's, que é a mesma coisa que there is, quando a gente está falando do singular. There is one white circle. There are 3 yellow squares. There's one red square. Ok? Para resumir, there's a gente utiliza quando a gente está falando no singular. É a mesma coisa que o there is, tá bom? There are a gente utiliza quando a gente está falando de plural, tá bom? E o how many para fazer perguntas, tá bom? Perguntando a quantidade, tá bom? Outra coisa que nós vimos foram essas palavras beside, between, behind, opposite, não é? Beside quer dizer ao lado, between quer dizer entre, no meio de alguma coisa, behind quer dizer atrás e opposite quer dizer do outro lado, né? No lado oposto. Na atividade, a gente está utilizando esse mapa aqui. Então, olha só. The movie theater. Então, primeiro localizar ele. Movie theater, tá bem aqui. É o cinema. E depois tinha aqui church. Então, eles estão beside, não é? Um ao lado do outro. Por isso que eu coloquei aqui beside. The parking lot is, olha aqui, o parking lot é o estacionamento, como eu falei para vocês. Parking é estacionamento. Está the restaurant, e o restaurante está aqui na frente, então ele está atrás, não é? Behind. The restaurant, que está aqui, is the supermarket, que está aqui. Um está no lado oposto da rua ao outro. Então, eles estão opposite. E por fim, the church, que está bem aqui, ó, a igreja. Ela tá. Aí aqui nós temos o cinema e o posto de gasolina. Posto de gasolina, cinema. Então ela está between. Ok? E por fim, a gente relembrou os artigos. Os artigos indefinidos, a and an, e o artigo definido, the. Os artigos indefinidos a gente utiliza quando a gente está falando de alguma coisa indefinida. Por exemplo,
um posto de gasolina. Pode ser qualquer um posto de gasolina, não é? Eu queria saber onde fica um posto de gasolina. Estou falando de qualquer um. Mas quando eu falo, eu quero saber onde fica o posto de gasolina amarelo. Ou o posto de gasolina barato, né? Vamos dizer barato, que é o que todo mundo procura. Então a gente está especificando qual o posto que a gente quer. Então nesse caso a gente vai definir ele com o artigo definido, tá bom? Hoje, gente, a gente vai continuar utilizando esse mapa aqui. Olha só. Look at this map. Olhe para esse mapa. Aqui nós temos um lugar muito incrível que fica lá em Londres. Olha que legal. Esse lugar existe de verdade. Tá bom? It's from a tourist brochure of the Tower of London. Da Torre de Londres. Faz parte de um panfleto, tá? Que fala sobre a Torre de Londres. E olha que legal. Originally a palace and later transformed into a prison. Primeiro, originalmente era um palácio e depois foi transformado numa prisão. Olha que incrível, como assim um palácio ser transformado em uma prisão, hein? Then answer the questions. Depois responda as perguntas. Então olha só, aqui a gente tem key, que é a legenda, falando o que significa cada um desses símbolos. Information boards, quer dizer os quadros de informação. Audio guide collection point. Male toilet. Toilet é aqui male and female, a gente já consegue imaginar o que é, não é? E o disabled toilet, que é o banheiro adaptado. Depois nós temos o baby changing, que é o trocador de fraldas. Currency exchange, que é onde você pode trocar a moeda do seu país pela moeda que eles utilizam lá na Inglaterra. Shop, que são as lojas. Café, olha como se escreve igual a gente escreve em português, não é? É uma cafeteria. And telephone, que é onde tem telefones, não é? Bom, aqui também está falando algumas coisas, olha, algumas informações interessantes sobre a torre. Torture at the tower. Entrance to the bloody tower. Nossa, o portão sangrento. A torre onde haviam torturas. Nossa, que prisão terrível. Entrance to the crown jewels. Aqui é onde ficam as joias da coroa. Olha que interessante. Então, vamos às perguntas? Eu já respondi até uma aqui para dar de exemplo. How many information boards are there in the tower? Quantos quadros de informação existem na torre? Eu contei, information boards tem esse símbolo, não é? Então eu fui contando de um por um e eu contei aqui 1, 2, 3, 4 and 5. Cadê o quinto que eu achei? Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu achei 5. Será que vocês conseguem encontrar mais? Vocês vão responder também, Is there a museum? Tem um museu? Is there a palace? Write its name. Tem um palácio? Escreva o nome do palácio. How many shops are there? Quantas lojas tem lá? Então vocês vão fazer essa procura aí, tá bom? E por último, the Tower of London is not a residence or a prison anymore. What is it? Olha, a Torre de Londres não é mais uma residência, o lugar onde as pessoas moram, e nem a prisão.
Então, o que ela é hoje em dia, tá bom? Vocês respondem aqui. Gente, para completar a atividade de hoje, a gente também vai fazer essa atividade aqui, que é a revisão do capítulo que a gente acabou de ver, tá bom? Então, as atividades daqui são as mesmas que a gente já fez. Por exemplo, ó, aqui vocês vão colocar embaixo os nomes desses locais na cidade, tá bom? Places around the city. Aqui na 2, vocês vão preencher com there is, ou there are, ou there isn't, ou there aren't. There isn't and there aren't são as formas negativas, tá bom? Eu vou ajudar vocês com um exemplo para a gente ver. Olha só aqui na letra D. 10 planets in the solar system. A gente tem 10 planetas no nosso sistema solar? Não temos, não é? Então nessa vai ser, obviamente, negando. Por exemplo, there. Como é que eu vou saber se eu vou utilizar isn't para negar ou aren't? Olhando o plural do mesmo jeito. Aren't. Não existem 10 planetas no sistema solar. Tá bom? Esse foi um exemplo de como utilizar negando, tá bom? Na terceira questão, vocês vão completar igual essa questão que a gente fez bem aqui, ó. Essa aqui, utilizando perguntas com how many, tá bom? Aqui a primeira, ó. How many circles are there? Eu tô colocando ao contrário porque é uma pergunta. Ao invés de there are, eu coloco are there. In the purple square. Quantos círculos tem no quadrado roxo? Vamos contar? 1, 2. Estão vendo algum outro? Eu não. Então a gente vai dizer o quê? There. Eu vou utilizar is ou are? Are, porque nós estamos falando de plural, não é? Ó, there are 2. Se fosse só um círculo, se fosse só esse aqui, por exemplo, aí a gente utilizaria there is, tá bom? Na quarta questão, vocês vão criar frases, como tem aqui no exemplo, ó, utilizando essas formas aqui, ó. Circle, black circle, tá bom? Square. Ai não, gente, tem outro círculo aqui, ó, o black circle. Então tem 3, nossa, contei errado. Vou corrigir aqui. Prontinho. Então tem 3 círculos, não é? Mas black circle, círculo preto, só tem um, não é? Então vocês vão dizer, por exemplo, there is one black circle in the picture. Ok? E por último, vocês vão circular aquela palavra que não pertence ao grupo, tá bom? Nós temos aqui 5 grupos e sempre tem uma palavra que não pertence. Por exemplo, drugstore é a farmácia, gas station é o posto de gasolina, supermarket é o supermercado, secretary é uma profissão, é uma secretária, restaurant é um restaurante. Então, qual desses aqui não pertence a esse grupo? The secretary, porque não é um lugar, não é? Todos os outros são lugares, menos secretária, que é uma profissão. Ok? Então, tchau, tchau. Qualquer dúvida, falem, ok? E I miss you. Bye!